Muito boa tarde para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e olha só, nessa semana a cooperativa Cochupé começou a divulgar o andamento da colheita da safra 2023. Nossa parada hoje então vai ser em Guaxupé e a gente vai conversar agora com o seu Carlos Augusto Rodrigues de Mello, presidente da Cochupé, que vai contar para a gente como é que estão as coisas por lá. Seu Carlos, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Virgínia. Prazer falar com você, com Notícias Agrícolas, neste momento de início de colheita, né? Para falarmos um pouco sobre o café e sobre a colheita também. Prazer nosso, viu? Seu Carlos, vamos lá então. Vocês divulgaram que até o último dia 9 de junho, a área colhida é 17% e que esse ritmo ele é mais rápido do que o comparado com a safra de 2022. O que a gente entende sobre isso, seu Carlos? Por que a safra está mais adiantada esse ano? Virgínia, em comparando com os anos anteriores, o ano passado e o anterior, nós estamos sim um pouco mais adiantados. E eu posso lhe adiantar que hoje, passado uma semana desses 17%, nós estamos próximo a 25% da colheita na área em que a cooperativa atua. Né? Tanto aqui como Média Mogiana Paulista, Cerrado Mineiro e na região das Matas de Minas. A colheita se iniciou um pouco mais cedo esse ano, né? E com isto caminha de uma forma mais rápida até então do que nos anos anteriores. Porém, estas semanas nós estamos aqui recebendo chuvas e estas chuvas não vão deixar de interferir no andamento da colheita e principalmente na qualidade dos cafés, né? Isso nos preocupa um pouco. Isso que eu ia perguntar para o senhor, seu Carlos. O senhor estava falando que começou a chover aí no sul de Minas na quarta-feira. A colheita ela perdeu o ritmo e se a gente tem muita queda de café no chão nesse momento, seu Carlos? Realmente, essas chuvas iniciaram na quarta-feira praticamente e foram chuvas intensas. Chuva na casa de 30 até 40 milímetros em determinadas regiões do sul de Minas. E com isso, o café acaba secando, passando o estágio de maduro para seco, e há uma queda muito grande dos frutos, né? E isso nos deixa preocupados por conta da qualidade desses cafés que foram ao chão. Além da perda, que é natural, quando se cai, perde um pouco. Então, a partir dessa semana, já começamos a ter mais esse agravante aí no tocante ao clima, né? O clima nos prejudica. Seu Carlos, em relação ao tamanho dessa safra, né? A gente falava até aqui que tinha estimativa de ser maior do que as duas últimas. Isso vai se confirmando? Acreditamos que sim, Virgínia. Não é aquela safra desejada, tão esperada, mas esse início de colheita pressupõe que nós tenhamos uma safra maior do que as últimas duas, um pouco melhor. Ela, pelo início, dá para se notar através dos nossos cooperados, dos produtores, que a colheita é um pouco melhor. E estávamos muito otimistas também com relação à qualidade. Mas, diante desta semana, com essas chuvas, a gente ainda é muito cedo para a gente prever a qualidade do café. Seu Carlos, eu estou olhando aqui que chove, a gente vai ter um período curto sem chuva e os modelos indicam uma nova rodada de chuva nas próximas semanas. O produtor vai ter tempo de correr nesses dias? Será, seu Carlos? Pois é, de acordo com os nossos meteorologistas e climatologistas, as chuvas ao longo desta colheita serão mais intensas, né? Porém, tem esses espaços aí. Está se prevendo chuva para o final da semana que vem. Isso interrompe a colheita, isso faz com que ela atrase e que, como eu estou enfatizando, a qualidade fica comprometida, né?
É um ano de difícil colheita, nós temos problemas aqui, legislação do trabalho aqui, ela é muito rígida, e isso faz com que a colheita tenha um andamento um pouco menos intenso do que outros anos. Seu Carlos, depois de 3 anos sob influência do Laninha, a gente começa a falar de um El Niño, né, para os próximos meses. O El Niño traz preocupação para as áreas de atuação da Cochupé, seu Carlos? Sim, porque o El Niño acaba nos afetando e nós estamos em várias regiões, né? Nós estamos em 4 regiões praticamente onde se produz o café arábica, e isso não deixa de ter impactos na nossa atividade. Então, sempre existe a preocupação, Virginia. Seu Carlos, e como é que a gente está de temperatura por aí? As temperaturas estão hoje praticamente mais frio, há uma previsão de esfriar mais esse final de semana. Até então, dentro da normalidade, sem nenhuma ocasião de geada, nada nesse sentido. Porém, um pouco mais frio, que isso é natural aqui no sul de Minas, então, desde que não venham as geadas, o frio não tem muito o que atrapalhar, né? Não sei que tenha que usar blusa, como é o caso hoje que eu estou fazendo. Aqui em Campinas também tá frio, viu, seu Carlos? Acho que esfriou para todo mundo. E, seu Carlos, falando um pouquinho em relação ao mercado, a última vez que nós conversamos, o senhor me falou que o mercado estava lento, ainda muito travado. A gente teve alguma alteração em relação a isso? Muito devagar, Virginia. O mercado a demanda pouco aquecida, muito pouco ainda a demanda, ou a oferta de café por parte dos produtores, a partir de então, desta semana passada, começa-se a avançar um pouco mais, dada a necessidade de caixa que os produtores têm para fazer o operacional da colheita, visto que a colheita é o momento em que mais tem a necessidade de recursos, né? E então, o produtor passa a participar mais do mercado. Porém, ainda nossos compradores, principalmente da área de importação, ela é ainda bem devagar. Estamos bem... Mas esse devagar, seu Carlos, está dentro da normalidade para o período ou traz alguma preocupação? Não, em relação aos outros anos, ela é mais devagar, sim, né? Mas nós acreditamos que o comprador vai ter que vir buscar esse café, né? Pode postergar um pouco, mas terá que vir buscar isso no mercado. O mundo não vai parar de consumir café, né? Pelos dados estatísticos que nós temos, o consumo está de uma maneira normal. Então, nós acreditamos que, num determinado momento, essa demanda virá, e deverá vir até forte, né? Por conta da necessidade de estoque lá fora, né? Para o produtor, então, a orientação nesse momento é paciência com o clima e com o mercado, seu Carlos? Olha, a gente aprendeu um pouco ao longo da vida que mercado de café ninguém entende, né? Mercado é soberano, não adianta nós querermos bancar o mercado, que nós não temos essa capacidade. E o que a gente sempre diz, e tenho dito e continuo, que o produtor tem que participar do mercado, participar dos momentos de oportunidade, não de necessidade, né? O produtor, quando vem aqueles preços, dá uma puxada no mercado, independente da necessidade sua de vendas ou não, ele deve participar do mercado. Isso a gente, na cooperativa, ao longo desses anos todos, temos tido isso como uma experiência muito válida e podemos afirmar que, diante disso, com essa participação permanente do produtor no mercado, acaba se acertando melhor do que
ficar aguardando aí, querendo especular com café. Café é perigoso, não pode ficar especulando, né? E, seu Carlos, para a gente encerrar, como é que tá? Eu sei que é muito cedo ainda para a gente falar em 2024, mas como é que tá esse desenvolvimento da planta para o ano que vem? Muito bom. Até então, nós podemos dizer que as lavouras para o próximo ano, principalmente se não for dar muito café nesta colheita, nessa safra, nós teremos com certeza um ano bom em 2024. Mas da mesma forma, é muito cedo ainda para você determinar o mercado lá em 2024. Sempre sinaliza o mercado muito antecipadamente, mas isso não traz nenhuma perspectiva muito positiva ou pouco de um ano 2024, quando nós ainda estamos em junho de 2023. Mas o estado das lavouras para 24 é um estado positivo, que promete sim dar café. Nada de mensuração ainda de safra, porque é muito cedo para a gente poder afirmar alguma coisa ou determinar um número para a safra de 24. Deverá ser uma safra boa, mas ainda está muito cedo. Seu Carlos, safra está só começando, então eu agradeço aqui a disponibilidade do senhor em conversar com a gente nessa sexta-feira. Já deixo o convite aberto para a gente acompanhar aí nas próximas semanas a evolução da safra 23 junto à Cochupé. Muito obrigada, viu? Um bom final de semana para o senhor e para todo mundo aí da cooperativa. Obrigado, Virginia. E é isso mesmo. À medida que a colheita vai avançando, nós vamos conversando e aí a gente tem mais dados concretos para passar para vocês. E nós agradecemos aí a você, Virgínia, Notícias Agrícolas, por ser esse grande parceiro nosso da área de comunicação, tão necessário para a Cochupé. Obrigado. Portanto, então, estivemos aqui com o seu Carlos Augusto Rodrigues de Mello, presidente da Cochupé, maior cooperativa de café do mundo e que já iniciou a safra. A Cochupé divulgou na última quarta-feira que até o dia 9 de junho a colheita estava em 17% da área, mas o seu Carlos atualizou aqui então no Notícias Agrícolas que já está em 25%. A safra andava bem, num ritmo positivo e com volume também maior do que era esperado, mas a chuva dos últimos dias de fato paralisou a colheita ali no sul de Minas Gerais, derrubou bastante café no chão, de acordo com o seu Carlos, e a Cochupé tem preocupação agora em relação à qualidade dessa safra. Na semana que vem, de acordo com o seu Carlos e os meteorologistas da Cochupé, a gente vai ter uma janela de sol de tempo seco, onde a safra deve correr bastante, mas também há previsão de chuva já nos próximos dias. Deve chover ali por volta de sexta-feira no sul de Minas Gerais. Seu Carlos trouxe para a gente que ainda é muito cedo para se falar em volume, mas a safra vai se consolidando de fato com um volume mais significativo do que a dos 2 últimos anos. O El Niño, quando está no radar da Cochupé, a gente precisa entender ainda como é que o fenômeno vai se desenvolver e quais os impactos na área de café, mas o seu Carlos trouxe que é sim uma preocupação, já que a Cochupé está aí em pelo menos 4 regiões, grandes regiões produtoras de café do Brasil. Em relação ao mercado, demanda enfraquecida e mais lenta do que nos últimos anos. De acordo com o seu Carlos, eles fazem essa observação de que está mais devagar, mas o produtor começa a participar mais nesse momento porque precisa fazer caixa para fazer a colheita de café. Então a gente tem esse contraste, né? O produtor ofertando mais nesse momento, mas uma demanda mais tímida do lado importador. O seu Carlos trouxe para a gente que isso chama atenção, mas não traz preocupação em relação ao consumo da bebida mundo afora, já que os indicadores aí no mercado indicam que vai continuar em alta o consumo de café. A gente só precisa entender quando é que esse mercado vai de fato fazer essa compra, que o seu Carlos trouxe para a gente que deve acontecer nos próximos meses, e quando esse mercado retornar deve voltar com força. O produtor precisa ficar atento para não perder as oportunidades, tá certo? A safra na área de atuação da Cochupé, que é a maior cooperativa de café do mundo, está só começando. 25% de área colhida é pouco para a potência que tem ali nas áreas de atuação da
cooperativa. Isso, o seu Carlos deixou bem claro, é 25% de área colhida, não é café que já está na Cochupé, nos armazéns da Cochupé, por isso que fica mais difícil a gente contabilizar. Mas o Notícias Agrícolas continua acompanhando então a safra de café nas principais regiões produtoras. O seu Carlos já deixou aqui pra gente que conforme a safra for andando, a gente vai atualizando você das expectativas da Cochupé, tá certo? E antes de encerrar o nosso boletim, vou te lembrar que já estão abertas as inscrições para o prêmio da melhor história de um agricultor. Nós estamos ansiosos para conhecer a sua história aqui no Notícias Agrícolas. É a terceira edição. É só fazer um vídeo de 2 minutos na horizontal, contando a sua história, contando a história da sua família e participar da premiação. No site e nas mídias sociais do Notícias Agrícolas você encontra todo o regulamento e como você faz para participar. E de novo, eu repito, estamos todos aqui, toda a equipe do Notícias Agrícolas, ansiosa para conhecer a sua história, a história de quem está aí do outro lado acompanhando o nosso trabalho há 26 anos, que é o tempo que o Notícias Agrícolas está no ar, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já a gente está de volta, é rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.